Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre como lidar com os pensamentos. E no livro de Isaías, no capítulo 26, no versículo 3, nos diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O que nós vamos aprender com isso aqui? O nosso pensamento, ele precisa estar firmado em Cristo. O nosso pensamento está baseado, cravado nas palavras do Senhor para nós. Nós não podemos permitir que o nosso pensamento seja volúvel, que o nosso pensamento seja fragilizado. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que o justo vive pela fé. Então, uma vez que a gente vive uma vida onde nós não estamos cravados na palavra do Senhor, onde nós não estamos vivendo na intensidade da palavra do Senhor, nós começamos a ser suscetíveis, começamos a ser maleáveis. O que a palavra dele nos diz no livro de Romanos 12? Que nós precisamos renovar a nossa mente. Nós não podemos nos adaptar às coisas do mundo. Nós não podemos permitir que a fragilidade, que a fraqueza, que a dúvida entre no nosso coração. Porque se nós andarmos nesse lugar, nós começamos a ficar, cada dia que passa, mais a linha entre nós e Deus vai ficando mais frágil, mais tênue, mais fina, e nós precisamos de crer na palavra que o Senhor nos prometeu. O Senhor, Ele traz para nós palavras de vida eterna, palavras de salvação, palavras de cura, palavras de libertação, de transformação, palavras de vitória, palavras de restauração, de resgate. O Senhor, Ele nos traz palavras que nos transformam a nossa vida por completo. Ela transforma a nossa alma, ela transforma o nosso corpo e ela fortalece o nosso espírito. Nós somos um ser tripartido, nós somos formados de corpo, alma e espírito. E o que nós alimentamos mais é o que mais é forte em nós. Então, se nós alimentamos mais as nossas emoções, que são as formas de expressão da alma, então o nosso espírito ele fica fragilizado. Mas se nós alimentamos mais o nosso espírito, buscamos mais do conhecimento de Deus, buscamos a viver mais de Deus, então o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar mais alimentados. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, o Senhor vai falar com Josué assim, olha, que é para ele não apartar dos lábios dele a palavra do Senhor e antes nela meditar dia e noite. Porque quanto mais nós meditamos na palavra do Senhor, mais nós somos fortalecidos, mais nós somos alimentados. Mas é uma escadinha que nos leva à derrota total. Primeira coisa é o pensamento negativo. Quando nós começamos com o pensamento negativo, nós vamos permitir que ele comece a gerar o quê? Ele gera medo. E o medo, quando ele vem em nós, o medo, ele vai fazer o quê? Ele começa a gerar na gente o quê? Uma ansiedade. O que é o medo? O medo é a ansiedade por não alcançar o que quer, o que precisa, o que deseja. Então, a gente começa saindo um pensamento negativo, gera o medo, e ali ele já gera ansiedade, e por final, ele vai gerar o que? A derrota. Porque se nós temos um coração ansioso, nós estamos andando contra a palavra de Deus, que manda a gente lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. E essa ansiedade, ela fragiliza a nossa fé. Por isso que nós precisamos de cuidar dos nossos pensamentos. Não permitir que andemos por esse lugar. Precisamos saber lidar. E nós vamos lidar com os nossos pensamentos, fortalecendo os nossos pensamentos e alcançando os propósitos, as promessas de Deus quando nós meditamos na palavra dele. Nós não permitimos que a nossa mente fique divagando, mas focado no que Deus tem prometido para nós. Cada um de nós, ele tem uma promessa.
palavra dele diz que ele que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, que são pensamentos de paz, não são pensamentos de mal, para dar a cada um de nós um futuro e uma esperança. Cada um de nós temos um chamado, cada um de nós temos uma promessa, cada um de nós tem um propósito, uma perspectiva, mas o Senhor quer nos usar em tudo isso para nos levar para o bem maior, que é a vida eterna. Então nós não devemos ficar colocando nos nossos pensamentos que a vida do outro é melhor, que a vida do outro acontece mais fácil, eu queria estar naquele lugar. Nós precisamos entender o que Deus quer para nós, o que Ele tem para nós e vivermos e buscarmos viver dentro da palavra dEle, dentro da direção dEle, cumprir esse chamado. Quando nós fazemos isso, nós estamos no centro da vontade de Deus. E os nossos pensamentos, com certeza, eles estão alinhados e a gente vai viver em paz. Amém? Essa é a minha mensagem para você no dia de hoje. Que você não permite que seu pensamento ele caminhe por lugares que te dá uma derrota, uma destruição na sua vida, mas que você medite na palavra do Senhor, crendo que Ele vai fazer para você o melhor. Ainda que você não consiga entender hoje, mas amanhã você vai ver que foi o melhor para você. E com certeza você vai ser abençoado, abençoada em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.